Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto Vieira, da EMF Professora Maria de Mello, e na videoaula dessa semana nós vamos conversar mais um pouco sobre o valor numérico de expressões algébricas. Então nós já estamos aí iniciando o estudo da álgebra, tá? São aquelas expressões que contêm letras e números aí, e na aula de hoje eu selecionei 3 exemplos para ilustrar o poder da álgebra, como que nós podemos utilizar a álgebra aí na resolução de situações problema, tá bom? Então, a primeira situação envolve a pescaria do Márcio. Márcio e seu filho foram a um pesqueiro, onde são cobrados R$ 4 de entrada e R$ 6 por quilograma de peixe pescado, tá? Então, olha só, para ele entrar, ele junto com o filho dele, eles vão pagar R$ 4 para entrar no pesqueiro. Esse valor não é o preço por pessoa, não. É o valor único de R$ 4 para você entrar lá de carro no pesqueiro, tá bom? Entrou, daí, pelo quantidade de quilos de peixe que você pescar, você vai pagar R$ 6 para cada quilo de peixe pescado, tá? Quanto Márcio pagará se ele pescar 1 quilo de peixe? E se ele pescar 1,5 kg? E se ele pescar 2 quilos? Então, olha só, gente. Uma das funcionalidades da álgebra é esse poder que a álgebra tem de, com uma expressão, a gente conseguir resumir, a gente conseguir modelar uma situação. E daí eu vou utilizar essa expressão para calcular vários valores diferentes. Então, nesse exemplo aqui, eu perguntei 1 quilo, 1,5 kg e 2 quilos. Então, vamos ver, ó. Se ele pescar 1 quilo, quanto que ele vai pagar? R$ 4, que é um valor fixo, que é o valor que foi cobrado de entrada, e mais R$ 6, porque cada quilo, tá? Custa R$ 6. Então, 4 mais 6 deu igual a 10. E se ele pescar 1,5 kg, quanto que ele vai pagar? Tá? Bom, se ele pescar aí 1,5 kg, ele vai pagar os R$ 4 lá da entrada e eu vou ter que multiplicar o preço do quilo pela quantidade que ele pescou. Então, no caso aqui, R$ 6 vezes 1,5, tá bom? Então, 6 vezes 1,5 é igual a R$ 9. Então, R$ 9 mais R$ 4 vai dar um valor aí de R$ 13 que ele vai pagar se ele pescar 1,5 kg. E se ele pescar 2 quilos? Bom, se ele pescar 2 quilos de peixe, então eu vou ter que fazer R$ 6 vezes 2, que é igual a 12, e esse valor eu somo R$ 4, tá? Totalizando aí 16. Então aqui eu respondi para o caso dele pescar 1 quilo, 1,5 kg e 2 quilos. E se ele pescar 3 quilos? E se ele pescar 10 quilos? E se ele pescar 200 quilos de peixe, né? Então, claro que aqui eu estou exagerando, mas eu estou falando que nós podemos calcular o preço que ele vai pagar independente da quantidade que ele pescar, tá bom? Então, com isso, a gente resume essa situação utilizando uma expressão algébrica, que é como se fosse uma fórmula que a gente vai utilizar para calcular o preço total que ele vai pagar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre pegar o peso que foi pescado, multiplicar esse peso por 6, que é o valor do quilograma, e somar os R$ 4, que é uma taxa única que paga-se para entrar no pesqueiro. Então, algebricamente, vamos ver como que essa expressão fica escrita, tá bom? Se eu chamar a quantidade de quilogramas que ele pescou, se eu representar essa quantidade pela letra N, a nossa expressão algébrica vai ficar R$ 4, então 4 mais 6 vezes N, ou 6N, tá? Então, aquilo que eu disse, o peso a gente vai multiplicar pelo valor do quilograma, então N vezes 6, e o resultado dessa multiplicação, daí depois a gente soma 4. Na expressão algébrica, nessa expressão, como a gente tem adição e multiplicação,
a gente deixa para fazer a adição no final, por último. Primeiro, eu sou obrigado a efetuar a multiplicação, tá bom? Então, com essa expressão aqui, vamos pegar um exemplo genérico aqui qualquer, né? E se ele pescar aí 15 quilos de peixe, quanto que ele vai pagar? Então, ele vai pagar R$ 4 mais 6 vezes 15, tá? 6, que é o preço do quilo do peixe, vezes 15. Vamos fazer essa multiplicação aqui. 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 5 é 30. Então, 6 vezes 15 vai dar aí 60 mais 30, R$ 90, tá? E daí, além desses R$ 90, eu não posso esquecer de somar os R$ 4. Então, 90 mais 4 vai dar um total aí de 94. O que eu acabei de fazer, pessoal? Eu acabei de calcular o valor numérico, que deu R$ 94, de uma expressão algébrica, que era uma expressão que tinha números e letras, tá? Quando o n for igual a 15, tá? Então, na expressão algébrica, esse n ele é chamado de variável. Por quê? Ele pode variar. Então, ele pode pescar 2 quilos, pode pescar 5 quilos, pode pescar 15 quilos. Enfim, esse n pode assumir infinitos valores. E, de acordo com o valor que eu substituir no lugar do n, eu vou encontrar o valor numérico correspondente que eu estou interessado aí, tá bom? Então, acho que esse exemplo aí deu para a gente entender esse início de como que a gente modela uma situação através de uma expressão algébrica. Vamos ver agora um outro exemplo mais voltado aí para a parte de geometria, especificamente o cálculo de perímetros e áreas, tá? Considere um retângulo de medidas A por B. Então, aqui esse retângulo mede esse lado na vertical aqui tá a medida igual a A, pode ser um valor qualquer, então eu já estou pensando algebricamente. E aqui a base desse retângulo mede B, que pode ser também um valor qualquer, tá bom, gente? Como que eu faria para calcular a área desse retângulo? Então, como que eu calculo a área? A área de um retângulo é igual a base vezes a altura, a medida da base vezes a medida da altura, tá bom? Então, como aqui esse retângulo, a base mede B e a altura mede A, então a gente pode falar que a área é igual a B vezes A, ou então A vezes B. Então, essa é uma expressão algébrica que representa o quê? A área do nosso retângulo, A vezes B, tá bom? Que eu posso simplesmente chamar de AB. Então, esse sinal da multiplicação, que é o pontinho, tá? Geralmente ele nem vem escrito, ele vem implícito aqui, está escondido aqui. Mas a gente tem que saber que AB significa o valor da medida A vezes o valor da medida B. Então, essa é a expressão da nossa área. Vamos dizer que para esse retângulo, essa medida A seja igual, por exemplo, a 4 unidades de comprimento e essa medida B seja igual, por exemplo, a 8 unidades de comprimento. Então, qual que vai ser o valor da área nesse caso? Nesse caso, o valor da área, então, vai ficar igual a 4 vezes 8, ou 8 vezes 4, como você preferir, tá bom? A ordem dos fatores aí não altera o produto. Então, 4 vezes 8 vai dar 32 unidades de área, tá bom? Unidades de área, que a gente não falou se está em centímetro ou em metro, então a gente representa simplesmente como unidades de área. Então aqui a gente fez uma expressão algébrica, AB, que representa a área desse retângulo. E o perímetro desse retângulo, como que vai ficar? Vocês estão lembrados aí o que é perímetro? Perímetro é a medida do contorno de um polígono, tá? Então, no caso, para calcular o perímetro do retângulo, nós precisamos somar as medidas de todos os lados. Então, como que vai ficar a expressão algébrica do perímetro desse retângulo? Vai ficar A mais B mais A mais B. Então, no perímetro, nós temos que somar todos os lados da figura. É o contorno. Que eu posso escrever de uma forma mais resumida, tá bom? Como 2A
duas vezes o valor do A, porque eu tenho dois lados medindo A, né? Aqui o lado direito e o lado esquerdo do retângulo. Mais 2B, duas vezes o valor do B, que eu tenho também duas medidas iguais a B, que seria esse lado superior e esse lado inferior aqui do meu retângulo, tá bom? Então, vamos calcular o valor numérico dessa expressão algébrica, considerando que a medida A seja igual a 4 e a medida B seja igual a 8. Então, eu venho lá na minha expressão algébrica, ela funciona como se fosse uma fórmula. Como que vai ficar o perímetro desse retângulo? 2 vezes A, que vai ser 2 vezes 4, tá bom? Mais 2 vezes B, que o valor do B a gente falou que é 8, 2 vezes 8, tá bom? Então, esse perímetro vai ser igual 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8, 16, tá bom? Então, 16 mais 8 vai dar igual a 24 unidades de comprimento, tá bom? Então, aqui o perímetro ele é dado em unidades de comprimento. Então, ó, nós vimos um exemplo lá na pescaria, utilizando expressões algébricas, e vimos aqui um exemplo em geometria, para cálculos de área e perímetro, tá bom? Vamos ver mais um terceiro exemplo aqui numa situação problema. Considere que numa loja de brinquedos encontram-se X patinetes e Y skates. O que é isso? É um valor variável, é um valor qualquer, tá bom? A expressão que representa o número total de rodas é 2x mais 4y. Por quê? Porque o patinete tem duas rodas, então 2 vezes x, e o skate ele tem 4 rodas, então 4 vezes y, tá bom? Se houver, então olha só, se houver 12 patinetes e 15 skates, qual será o número total de rodas? Então vamos considerar a nossa expressão algébrica aqui. O número total de rodas eu sei que é 2x mais 4y, tá? 2 vezes o número de patinetes mais 4 vezes o número de skates. Como ele está me informando que esse valor variável x é igual a 12, tenho 12 patinetes, então, nós vamos fazer 2 vezes 12. E a mesma coisa aqui no lugar do y. Ele está falando que a gente tem 15 skates. Então, esse valor variável y, para esse exemplo, ele vai ser igual a 15. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 12. E no lugar do y, eu vou substituir por 15. Vamos ver como que vai ficar? 2 vezes 12. Então, ó, sempre que eu tenho um número coladinho aqui com uma letra, né? Esse número ele chama-se coeficiente e, na verdade, está multiplicando o valor daquela letra. Então, vai ser 2 vezes 12 mais 4 vezes 15, tá? 2 vezes 12 é igual a 24, 4 vezes 15 é igual a 60, somando 24 mais 60, então o número total de rodas nessa loja de brinquedos aí, considerando os patinetes e os skates, é igual a 84, tá? Pessoal, o que é chave quando eu estiver trabalhando com expressões algébricas? Organização, tá bom? A gente tem que estar com ali os valores separadinhos, a minha expressão escrita, bem organizada, eu entender qual que é o significado de cada letrinha ali na minha expressão, para poder substituir os valores de forma certa, de forma correta, e daí prestar atenção na hora de efetuar os cálculos, tá bom? Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E na próxima semana a gente tem novidade aí, teremos outra videoaula aí, tá bom? Façam as atividades propostas e foco nos estudos. Até mais, pessoal!